Seja bem-vindo ao nosso podcast aqui do Alavanca Escolas. É um programa que a gente criou para ajudar escolas que querem atrair a atenção e o desejo dos pais e dos alunos, se tornando uma escola referência que realiza matrícula todos os dias. E hoje eu estou aqui com a Catherine Lopes, a Catherine que é pedagoga e também é profissional de marketing especializada demais em marketing, entende muito. Tudo bem, Catherine? Como é que você está? Tudo ótimo, muito bom estar aqui, sempre um prazer trabalhar junto com você. E hoje aqui nesse podcast a gente vai falar dos erros mais comuns que as escolas precisam evitar nas redes sociais. Porque a gente sabe que a rede social hoje, toda organização, toda empresa, toda ONG, toda escola, todo mundo se comunica pela internet e precisa se comunicar. Quem não está na internet hoje está fadado ao fracasso, porque a gente precisa comunicar e falar o tempo inteiro quem somos nós, o que a gente faz. E a escola principalmente, né? Que a escola produz saber, produz conhecimento e informação. E não adianta a gente olhar só para dentro da quadra, né? Comunicar só para quem está dentro. A gente precisa também comunicar para o mundo. Se tem um nicho que erra e erra feio, é a escola, né? Era. No que diz respeito ao marketing, em especial marketing digital, a escola deixa muito a desejar. Eu acho que porque a missão de educar ela é tão grande, né? Ela é tão nobre, né? O desafio na vida escolar, a escola é um mundo, né? Na verdade, né? Quem está ali, os donos de escola, você que está assistindo, trabalha numa escola que é diretor, a gente sabe como é que é esse desafio. Então, o objetivo desse podcast e do programa Alavanca Escola é justamente facilitar e ajudar para que coisas simples e básicas possam ser feitas todos os dias, para que você não negligencie no seu marketing, porque o marketing não pode parar. Isso aí. São muitos desafios que normalmente o gestor da escola enfrenta, né? A gestão de uma forma geral. Isso direção, coordenação, pedagogo da escola enfrenta diversos desafios diários e isso dificulta bastante que consiga ter esse olhar estratégico voltado para o marketing. É muito importante um programa como a Alavanca trazer não somente esses conteúdos, mas oferecer suporte e soluções, né, para essas escolas. Isso é muito interessante. É isso aí. A nossa ideia aqui é compartilhar conteúdo gratuito, é trocar ideia. Então, se você está assistindo esse podcast agora, tem alguma dúvida de como você pode fazer para melhorar a comunicação da sua escola, para que você possa atrair os pais e os alunos para engajar com a marca, né? E fazer matrículas e crescer e alavancar a escola. Exato. Deixa seu comentário aqui embaixo, deixa a pergunta e a gente vai tentando ajudar da melhor forma. Não é isso, Cleto? Então, assim, a primeira coisa que eu quero que você até responda para mim, como você está dentro do mundo escolar também, como que a gente pode fazer a primeira coisa que a gente pode fazer para evitar os erros, né? Principalmente em relação às redes sociais. O que as escolas estão deixando de pensar na hora de produzir conteúdo, na hora de fazer a gestão da rede social? Tem algum erro ou alguma coisa que pode evitar? Sim, tem muitos erros, na verdade, e o principal deles foi exatamente o que a gente começou falando, que foi deixar com que os desafios diários o engulam a ponto de ele não conseguir ter uma mentalidade estratégica e pensar nas redes sociais, né? E aí, o principal quando pensa de forma não estratégica e aí dificulta o engajamento. Quando diz respeito ao engajamento, a escola deixa muito a desejar. E esse é um dos erros que não pode acontecer. Então, a falta de engajamento é a primeira coisa. É né? o primeiro ponto. E assim, como que você acha que a gente pode consertar essa questão da falta de engajamento? O que a escola pode fazer para melhorar o engajamento? O primeiro passo é entender a necessidade do público dela, né? E quando eu falo do público dela, é de toda a comunidade escolar. Falo de família, falo de alunos, falo da comunicação interna da escola. Porque se você entende bem o ambiente onde você está inserido e o que você quer apresentar sobre você, aí fica mais fácil de construir uma estratégia para você se tornar a tal referência que a gente está falando. Então, você conhecer o seu público ajuda você a conhecer o tipo de conteúdo que você vai apresentar e daí pensar de forma estratégica como apresentar esse conteúdo na rede social. Acho que a gente começa por aí, né? Só começa, é um dos pontos. O princípio do marketing é isso, né? Você comunica baseado naquilo que ela tem interesse de saber. Então, acho que a primeira coisa, para você que está fazendo a gestão aí na sua escola de rede social, você quer alavancar a sua rede social, primeiramente quem é o público que a gente vai falar? Meu público interno, que são os alunos, a família, os pais, a comunidade ali. O que está no interesse deles, né? Quais são as necessidades que eles acham que a escola é capaz de resolver? Como que a escola pode ajudar esse aluno a se desenvolver e ela precisa comunicar isso. Isso aí. E uma excelente forma de você conseguir conhecer de forma mais profunda, já pensando no marketing, no tipo de conteúdo que você vai gerar, é através das enquetes.
Os stories estão aí, exatamente, provocar essa interação através de perguntas, de enquete, ou até mesmo você promover alguns eventos virtuais, digitais, através dos stories, para que o seu público entenda que todos os dias você vai estar ali fazendo perguntas sobre determinado tema, e aí ele automaticamente começa a te procurar, já sabe que vai poder interagir ali. Mas mais do que você promover esse tipo de pergunta, é você dar atenção e dar respostas para essas perguntas, né? Então, a interação é fundamental. Então, não adianta você fazer um conteúdo que ele é bonito, ele é rico na sua essência, mas você precisa provocar as pessoas que estão ali na rede a comentar, a curtir, a compartilhar, enviar para alguém. E isso é importante por quê? Porque o Instagram, o Facebook e o YouTube, eles pegam muito isso, né? Se aquele conteúdo que você colocou, ele é relevante, como que ele sabe que aquilo é relevante? Quando alguém comenta, quando as pessoas curtem, e aí o que ele faz? Ele acaba entregando isso para mais pessoas, né? O algoritmo entende isso. Porque às vezes a escola que se confunde. Eu já conversei com algumas escolas e eles acham, eu tenho 3.000 seguidores. Ele acha que aquele post está aparecendo para os 3.000. E só alcança no máximo 5% dos seguidores. Ele pode chegar a 5% se o teu conteúdo for muito bom. O que é conteúdo muito bom? Tem muita curtida, tem muito comentário. Aí o Instagram fala assim, opa, eu acho que essa escola está botando um conteúdo de valor. Eu vou começar a distribuir e entregar para outras pessoas. Então, quanto menos interatividade, menos interesse o Instagram tem de entregar e automaticamente a rede social não funciona, né? Se a gente pensar na escola, né, fora do marketing, um dos maiores desafios é exatamente o engajamento, a integração da família com a escola. Então, se a escola começa a enxergar a rede social como um aliado, o marketing digital como um aliado, torna muito mais fácil você trazer esse engajamento. Lembrando que você precisa estar atento, né? E isso aí, inclusive, é um dos erros que é muito comum ser encontrado na escola, é de você não somente buscar o engajamento, mas dar uma resposta para esse engajamento, né? Você também está ali interagindo com o seu público. Então, se a escola entende o marketing digital como um meio de engajar a família... Se relacionar, né? É isso. Relacionamento. É isso, fortalecer esse relacionamento. Exatamente. Então, e existem diversas maneiras de você explorar o marketing digital, não somente através das enquetes, como eu tinha proposto, né? A gente pode pensar em outras formas, outros tipos de conteúdos que não somente as enquetes e as perguntas. Mas é porque através dessas enquetes, dessas perguntas, fica mais fácil de você conhecer o público que eu tinha contado inicialmente. Mas um erro também que é muito comum as escolas cometerem é pensar na relevância do conteúdo que você está apresentando. Se você cria um conteúdo só para ter um conteúdo na sua rede social, não pensar de forma estratégica, torna um conteúdo monótono e você vai repetir o erro que você repete na escola. Sim. O não engajamento, a não interação do seu público, a não atração de público, né? Você não consegue, na verdade, nem transferir o que você realmente é enquanto escola. O que a escola realmente transfere. A gente já fez pesquisa, né? Pelo que você falou, também já fiz algumas pesquisas de escolas que são excelentes escolas, têm conteúdo incrível, mas não conseguem transferir isso para as redes sociais. Tem um projeto pedagógico maravilhoso. Exato. Mas ela não consegue comunicar. Isso. Então, só para a gente fazer um resumo. Então, a gente está falando aqui do primeiro erro que as escolas cometem nas redes sociais, que é a falta de engajamento. E a gente resolve esse erro da seguinte forma, anota aí para não se perder. Primeira forma de evitar esse erro. O primeiro é incentivar a interação por meio de perguntas e enquetes. Ou seja, o que você achou? Publica aqui um conteúdo que você quer. Você automaticamente fez a comunidade interagir. A segunda é responder essas mensagens. Não adianta você falar qual é a sua dúvida, comente aqui o que você achou e a própria escola não comenta, não curte, não avança na resposta. Cara, a gente vê na rede social, né? Às vezes um conteúdo, nossa, quanto comentário, mas quando você vai ver, o pai publica ele entra, interage, comenta aquele post que vem uma outra pessoa, viu uma outra comentando no comentário do comentário do comentário. Vira um fórum ali dentro. E a gente fica super saudável, discutindo, abrindo um assunto, né? Que você acaba dando luz, abre os horizontes. Sim. Né? Às vezes você olha aquele post e você não pegou, a ficha não caiu. Mas quando você vai ver um comentário, eu não pensei desse ponto de vista, eu não pensei assim. E aquilo acaba engajando cada vez mais. Então você precisa interagir com a resposta que as pessoas colocam nessa interação que você provocou. A terceira dica
que eu quero deixar para a gente fechar essa parte do primeiro erro, que está ligado ao engajamento, Sim. é a gente falar de compartilhar histórias e experiências. Nossa, qual a escola, Catherine, que não tem uma história para contar? Isso aí. Tá muito ligado, mais uma vez, à questão do engajamento e da interação com o público, né? Porque quando você usa o próprio aluno que já está satisfeito e usa a história desse aluno, a história acadêmica dele, construída dentro dessa escola, deixar um responsável falar, olha, meu filho entrou aqui de tal forma e hoje ele sabe tudo isso aqui. As famílias se sentem parte daquilo, as crianças, os alunos se sentem parte daquilo. Então, quando você busca esse pertencimento, fica ainda mais fácil de você crescer esse engajamento nas redes sociais. E o que é mais legal é que daí toma uma proporção que vai para além de quem é aluno. Sim. Porque se eu tenho um vídeo do meu sobrinho, né, que é a criança que é próxima a mim, do qual ele participou de alguma atividade na escola e puseram ele para falar, eu vou compartilhar. É isso aí. Tia Babó, eu vou compartilhar. Então, quando eu compartilho, outras pessoas vão ver e podem achar interessante. Olha o que a escola... Não só isso, e se a escola fala assim, compartilhe com outras crianças e outros pais que você conhece. Exato. Olha que chamada boa para ação. Sim. Que chamada boa para o engajamento. Aí a Catherine vai, pega o vídeo que foi comentado lá, que foi publicado do Enzo, sim, né? E vai marcar a prima, a irmã, o colega do trabalho. Olha o que a escola tal está fazendo lá que o meu sobrinho fez. Isso aí. Isso vira o quê? Um objeto de desejo. Com As pessoas certeza. começam, meu filho poderia participar disso. Com certeza. Então, assim, achei muito top o que você falou. Então, assim, compartilhar histórias é uma excelente estratégia para que a escola possa aumentar o engajamento. Ainda mais, quanto mais pessoas você envolve da escola, a pessoa se acha dona, né? Foi o que você falou. Né? Exatamente. Se você chama um aluno, seja ele do ensino fundamental ou do ensino médio, dependente da faixa etária, mas que ele participou e ele está se vendo ali que a escola está dando um reconhecimento para ele, né? Quando ela publica ele Exatamente. como parte de uma história de sucesso, de algo que teve resultado, ele automaticamente, nossa, eu vou compartilhar, vou interagir, né? Isso é engajamento, né? Exatamente. E tem muito a ver com o papel social da escola, né? Então, mais uma vez, não pensar a escola, o marketing digital da escola como algo separado, sabe? Pelo contrário, é um aliado, né? E quando você consegue evitar esse erro e transferir o engajamento que você tem dentro da sua escola para as suas redes sociais, pronto. Você tem um excelente aliado. Cara, quando era na minha época, pouco tempo atrás, né? A escola pra gente era assim, engajamento era o pai ir numa reunião dos pais. Ponto. Não tem mais outra forma de conexão. Você chega na porta da escola, deixa a criança. Quando você sai da escola, você pega e vai embora. Qual é a relação? Lê o recado que está na agenda. É a única forma de ficar sabendo. Tem festinha dia tal. Ou vai ter um passeio, ou vai ter tal coisa. Uhum. Mas assim, às vezes o pai, o responsável, não tem nenhum canal mais fácil dele poder comunicar a expectativa dele, ou a dificuldade que ele está tendo no acompanhamento, ou outra coisa mais. Mas assim, quando a gente cria isso na rede social, às vezes num assunto mais genérico, você já começa a criar essa relação. Falta criar canal. Rede social pode virar um canal. Com certeza, é um excelente canal de relacionamento, né? E como a gente estava falando, na questão do engajamento, que eu acho que está muito relacionado a integrar a família à escola, né? Integrar a comunidade escolar. E a gente entende como comunidade escolar não somente a família, mas às vezes os funcionários, ou o que a gente chama a tia da cantina, por exemplo, tem que estar integrada. Sim. Às vezes ela passa anos com a cantina dentro de uma escola, ela não tem noção do que é o projeto pedagógico da escola. A missão daquela escola, né? Ela não tem noção. Qual a meta do ano, que bandeira que aquela escola vai ter naquele ano, né? Aí você entende o poder do marketing nesse sentido, que se essa tia tem consciência do que a escola oferece, ela também pode se integrar. De que forma? Se a escola vai produzir um evento, ela consegue, por exemplo, decorar a cantina com aquele evento, já faz parte. Sim. Né, da comunicação interna da escola. Então, é importante você manter esse engajamento, a integração de toda a comunidade escolar, e com o marketing isso se torna muito mais fácil. E aí eu acho que a gente já pode entrar no que diz respeito ao segundo erro que a escola tem, que é de não se preocupar com o tipo de conteúdo que ela gera, né? Mas você não acha que também às vezes falta criatividade? Não falta assim, o que eu vou postar?
Com certeza. Imagina se eu trabalho na escola, eu não sei quem cuida geralmente das redes sociais. Pode ser uma empresa ou pode ser algum funcionário da parte administrativa que cuida disso, né? Em Sim. cada escola que eu converso tem uma pessoa diferente que cuida, ou não tem ninguém. Ou uma vez ou outra eu lembro de fazer alguma coisa. Mas assim, como é que deve ser? Como é que a gente faz para ajudar os diretores de escola, os donos que estão aqui agora, de como que ele busca conteúdo relevante, porque o erro é não ter conteúdo relevante. Se o conteúdo é ruim, lógico, que não vai ter engajamento. Isso aí. Então a gente precisa ter conteúdo bom. Qual a primeira coisa que você acha aí para a gente poder encontrar o assunto? Eu posso até falar aqui, que uma coisa que é bem natural, né? Corrigir esse erro, a primeira coisa é conhecer com quem você está se comunicando, né? É isso aí. A gente estava falando sobre você conhecer o seu público, mas o conhecer o público é para além do que você quer oferecer, né? Por exemplo, normalmente as escolas iniciam o uso de rede social ou até de canais de comunicação somente para informar e comunicar. Ponto. Como assim? Hoje não tem aula. No feriado vai ter recesso, né? Os livros chegaram e já estão disponíveis na secretaria, né? O horário, enfim, iniciou a prova, encerrou a prova somente para isso. Então, esse é bom, né? O pai, Caráter informativo. o pai, a mãe, ou sei lá, o responsável da criança consegue entender que aquilo ali é um canal informativo. Mas isso gera engajamento, que é um dos erros, né, que a gente pontuou. Não gera. Isso torna você a escola referência, que é o que a gente estava pensando? Não, isso só serve para quem já é aluno. Para quem não é aluno, não tem o menor interesse nem em seguir o perfil da escola, por exemplo. Perfeito. Não é interessante. Se é somente um mural de avisos. Um mural de aviso. Entendeu? Nossa Senhora. E assim, é legal a gente entender que o digital é importante, né? A escola transfere esse tal mural de avisos para o Instagram. Não estou dizendo que não tem que ser feito, né? Mas ele pode ser só um destaque lá no seu perfil, sabe? Não precisa ser todo o feed. E não adianta nem querer achar que o feed do Instagram, do Facebook lá, vai servir como um mural, porque ele também não entrega para todos os seguidores. Então a escola tem 5 mil seguidores, tem 300 lá que está recebendo isso, o restante não está vendo. Então até como fonte de informação, como um canal para informar, ele não é eficiente. Exatamente, pode ser falho, com certeza. Pode ser. Às vezes a gente manda o recado, eu falo a gente enquanto educadora, né? Manda um recado na agenda do aluno e no dia seguinte o responsável está lá perguntando a mesma coisa que a gente mandou no recado do dia anterior. Então, a comunicação, né, informativa não é 100% nem no escrito, nem no papel, que está no digital, que é algo que a pessoa precisa ir até você para procurar, né? Então, definitivamente, usar rede social como um mural de avisos não funciona. Esse não é o melhor conteúdo para você criar. Na verdade, não é um conteúdo criado, né? É um copiar, transformar numa mensagenzinha para colocar no Instagram. E esse não é o tipo de conteúdo, definitivamente, que vai mostrar o poder dessa escola, o quanto essa escola é boa, pedagogicamente falando, né? Pelo contrário, às vezes pode até prejudicar, porque a comunicação que você tem não necessariamente é compreendida por quem ainda não é aluno. Faz sentido. Você entende? Então, o que você quer comunicar é o primeiro ponto. O que você quer comunicar nas suas redes sociais? Você quer usar realmente como apenas informativo? A gente está mostrando aqui que não funciona. Então, que tipo de conteúdo pode ser criado? E aí, se a gente entende o público, automaticamente você começa a até ser mais criativo no tipo de conteúdo que você pode oferecer. Pensando no seu objetivo. O meu objetivo é ser uma escola referência. É entender que o marketing digital vai atrair público não somente no digital, mas pensando que essa pessoa pode consumir o meu conteúdo durante um ano, já pensar que no ano que vem ela quer colocar o feed, já está desejando. É isso aí. Então, assim, o objetivo é tornar desejável, né? Se meu objetivo é tornar desejável, eu preciso criar conteúdos que sejam relevantes para a pessoa que está ali, para o meu público. Perfeito. Eu queria deixar uma dica aqui, então, prática para a gente poder ajudar. Vamos lá. Porque como criar conteúdo é um desafio, né? Que ideia, o que eu posto hoje? Para você não ter que ficar procurando o Instagram do teu concorrente para pegar uma sacada.
vou deixar aqui uma fonte de informação criativa que ela é infinita. Vamos compartilhar essa fonte infinita? Vamos lá. Cara, é muito fácil. É muito fácil essa fonte infinita. É uma simples pesquisa e que eu acho que, assim, 2 perguntas são suficientes. Você pode fazer 2 perguntas para um pai e 2 perguntas para o aluno. Você escolhe lá um grupo de, sei lá, faz uma amostra de 2 pais por cada turma, por cada série, e 2 alunos de cada série. Você faz 2, 3 perguntas para eles. Cada resposta que vier é uma base de um conteúdo para você publicar. Para o pai, eu acho que a gente poderia trabalhar na dor e trabalhar o desejo. Todo pai tem uma dor com o filho, no campo educacional, e também tem um desejo. Ele sonha que o filho dele tenha algo. E é por isso que ele está naquela escola. Sim. Às vezes a escola comunicou alguma coisa, entendeu? Ah, eu quero colocar meu filho numa escola que seja tradicional. Eu coloquei lá porque aquela escola canta o hino nacional. Porque ela trabalha com princípios de família, o que trabalha com essa linha. Não, eu coloquei meu filho. Por que razão você matriculou seu filho? Não, porque aquela escola é uma escola tecnológica. Ela parece uma escola mais moderna, mais futurista. Ela tem programação, tem atividades de laboratório, tem informática. Não, eu escolhi minha escola porque ela tem uma linha preparatória. Eu quero seguir uma carreira militar. Ela prepara para concurso. Ou ela é mais artística, né? Isso que você está pontuando, Arley, é inclusive um grande e valiosíssimo conteúdo. Eu acho que isso tem que ser um outro podcast para falar disso. Podcast, porque normalmente a família busca a escola com um objetivo e, por vezes, a comunicação falha de uma forma que a escola acredita que aquele objetivo não está sendo atingido. Mas porque não entende qual é o projeto da escola, qual é o projeto político-pedagógico da escola. Então, se você não entende o que aquela escola oferece, você acaba criando uma insatisfação. Sim. Você espera uma coisa, mas você pensou que era aquilo, né? Isso aí. E aí, quando você chega no dia a dia, não tem, né? Na verdade, é o que eu estou dizendo. De repente tenha, mas a escola não está sabendo comunicar. Faz sentido. Sabe? É muito comum isso em qualquer área, né? Trabalhar com pessoas é isso. Então, se você falha na comunicação, e aí, mais uma vez, não é um mural de avisos que vai ser o suficiente para mostrar. É mostrar serviço. É o negócio de mostrar serviço, mostrar o que eu estou fazendo. Então, tem a festa do Dia das Crianças, tá? Gravar um vídeo e colocar na rede social, sem edição, sem uma música de fundo, sem mostrar qual era o papel dessa festa do Dia das Crianças para a escola, não funciona. Não funciona. Então, você precisa ter sempre essa mentalidade estratégica. O que eu quero apresentar para a família e o porquê que eu estou apresentando. Isso tem que estar conectado com o projeto político-pedagógico que a escola vende como pano de fundo. Exatamente. Se é uma escola tradicional, convém a uma escola tradicional publicar algum tipo de conteúdo usando a música do momento? Sim. Não convém, porque não alinha com o projeto político-pedagógico da escola. Não comunica. E aí, de repente, o pai, o responsável, botou a criança, né, botou o aluno naquela escola com o intuito, e aí aquele vídeo foi o suficiente para distorcer tudo. Insatisfação. Então, se você comunica errado, porque você não entende nem a identidade da escola e nem o público que você está atendendo, pronto. Você desfaz tudo. Então, pensar em conteúdo é pensar... na dor e no desejo, na expectativa que esse pai e esse aluno têm. É isso aí. E deixando uma dica aqui com relação à pesquisa, acho que uma pergunta relacionada à dor muito simples, de você selecionar alguns pais e falar: qual é o seu maior desafio em relação ao aprendizado do seu filho ou da sua filha? Perfeito. O que você gostaria que o seu filho fosse melhor? Qual é a dificuldade que ele tem, de repente, no aprendizado? Como que você acha que ele está tendo alguma barreira que está impedindo ele de ter uma melhor performance educacional? Quando você faz essa pergunta, o pai sempre tem alguma coisa. E essa resposta, ela pode virar um vídeo, ela pode virar um blog, ela pode virar um artigo, ela pode virar um carrossel, inclusive cumprindo o primeiro papel, que é buscar interação e engajamento. Esse problema também acontece em nossa casa? Você também está enfrentando essa dificuldade? Escreve aqui como que você tem feito para superar isso, ou explique outros desafios. E aí os próprios comentários já viram fonte de conteúdo para outros conteúdos. Exatamente. E assim, dentro dessa estratégia que você está apontando, de fazer pesquisa com o seu público... Não é porque a gente fala pesquisa, né? As pessoas criam assim, nossa,
pesquisa é uma coisa que dá trabalho. Não, um formulário com 2 perguntas de dor, de problema, e 2 perguntas de solução. Como você gostaria que o seu filho encerrasse o ano? De que jeito? Sim. Você consegue aplicar isso facilmente em uma reunião de pais, por exemplo. Sim. A metodologia que vai ser utilizada, a escola consegue compreender bem e não precisa ser algo tão mirabolante. Mas o mais interessante dessa pesquisa é que, além de você ter esse insights para conteúdos, é que você está criando relacionamento, você está aprofundando, na verdade, o relacionamento com a família. Quem é que não gosta de se sentir ouvido? Todo mundo gosta de se sentir ouvido. Então, você imagina, se você é responsável de uma criança, a criança está lá naquela escola, a coordenação te faz uma pergunta e não somente te ouve, como valida que te ouviu através de um vídeo na rede social. Que maravilhoso. Aí você está sendo mais do que ouvido, você está sendo escutado, está validando o que você falou, você entende? E a família não vai entender aquilo, ai, nossa, eles geraram um conteúdo baseado no que eu falei. Nossa, ouviram o que eu falei. Estão tomando providência sobre o que eu falei. Exatamente. Estão provando que o que eu falei tem relevância para a escola. Então, eles, de fato, estão levando em consideração a minha necessidade, a minha vontade quando eu botei meu filho ali. Então, essa escola está atendendo a minha expectativa. Vou dar uma pausa aqui na edição, só para querer que tu fizesse um resumo dessa parada. Tipo assim, quando a escola ouve a família, faz uma pergunta, manda uma pesquisa e ouve uma dor daquela família, transforma aquele problema que ela tem num conteúdo para ajudar a resolver aquele problema, é mais do que a pessoa, a família se sentir ouvida, se sente escutada, seja lá o que dá. Isso é uma grande ferramenta para alavancar o crescimento de uma escola. Tu topa fazer isso? Aham. Então, olha que maravilhoso, Arley. A gente pensa numa trilha do relacionamento, que é, eu vou sentar, vou te escutar, eu não somente te escutei aqui, como vou te provar que o que você está falando tem relevância para mim. Eu estou criando um conteúdo, expondo na minha rede social, a forma como o que você falou está sendo executado dentro dessa escola. Então, essa trilha de te ouvir, transformar em conteúdo, transfere para a família o quê? Pertencimento e autoridade. Você tem autoridade sobre o que a gente desenvolve dentro da escola e isso faz com que, automaticamente, a família se sinta parte, busque engajamento, compartilhe esse conteúdo e ainda fale para as outras pessoas, né? Olha aqui, eu falei e olha o que a escola está fazendo baseado no que eu falei. Todo mundo gosta de ser escutado, essa que é a verdade. Perfeito. Então, assim, tão importante quanto fazer essa pesquisa para poder, você consegue ter fonte de informação para criar conteúdo. Então, problema de criatividade a gente não vai ter, né? Não. E engajamento nós já temos, porque a gente está falando da vida das pessoas. O que as pessoas mais se interessam é quando você está falando algo que é muito próximo da vida do que ela vive. Exatamente. Né? História conecta, né? Todo mundo tem alguma coisa parecida com a vida da outra pessoa. Todo mundo é um pouco fofoqueiro, a gente adora saber das histórias das outras pessoas. Então, a questão da escuta ativa é muito importante na escola, quando você consegue transferir isso para a rede social. Vai para além do simplesmente buscar engajamento, né? Buscar fomentar esse relacionamento com a família, que é um dos maiores desafios da escola. Então, voltando, Ketri, primeiro passo para a gente criar conteúdo relevante, né? Identificar o interesse das pessoas, realizar uma pesquisa. Isso aí. Né? Bem prático, dica prática para você colocar em prática aí, tá? Pesquisa, 2 perguntas relacionadas. Que problemas a criança está tendo com a escola, ou que problemas os pais estão tendo, Isso né? aí. E que solução que eles gostariam, como que eles gostariam de ser, o que eles gostariam de ter. Então, a gente já vai ter já um conteúdo relevante, uma ideia de conteúdo. Depois, o que a gente precisa é transformar essa informação em um conteúdo educativo que seja envolvente. Exatamente. E que esteja alinhado com o projeto da escola. Projeto da escola, para não perder a essência. Isso aí. Envolvente em que sentido? Um vídeo, uma enquete, né? Fazendo entrevista com o próprio aluno ou com o próprio pai. Sim. Então, ele tem que ser capaz de não ser uma coisa monótona. Não, lembrando que a gente está na rede social, né? Exato. Então, assim, a nossa concorrência, a tua concorrência da tua escola, não é com outra escola. Você está competindo com a dancinha do TikTok. Você está competindo com um videozinho que a gente acha graça, com a piada, com um monte de outras coisas, porque você está ali no telefone. Isso você aí. está passando. Então, assim, os primeiros 3, 5 segundos da tua publicação ali na rede, ele já tem que ser bom por natureza, ele já tem que atrair, né? Então, assim, invistam em escolas, invistam em comunicação
para poder ter, né, essa criatividade que funciona, para poder atrair a pessoa. E é isso, acho que tem que variar esse tipo de conteúdo, né? Não precisa ser só vídeo, pode ser foto, pode ser texto, pode ser uns stories, né? Mas precisa desenvolver essa parte. E aí, vamos para o próximo passo, que é o terceiro erro mais comum que as escolas cometem, que impedem ela de atrair a atenção dos alunos e dos pais, que impede ela de se tornar uma escola relevante na internet e também para a sua comunidade. Ela não adianta só cuidar do engajamento, não adianta se preocupar de entender o que as pessoas querem para criar conteúdo envolvente se ela não fizer análise e gestão disso. Isso aí. Que é um erro muito comum da escola, o não fazer análise exatamente por falta de conhecimento. Muitas vezes por falta de conhecimento. Por não ter um profissional adequado responsável pela gestão dessas redes, né? Pela gestão de todo o marketing digital. Por acreditar que a rede social precisa existir somente, não entende o objetivo disso, gera um conteúdo não somente que não engaje, mas um conteúdo sem um objetivo, sem uma estratégia por trás disso, daí automaticamente nem consegue chegar nessa parte de analisar o suficiente para trazer, né, benefícios para si. E quando eu falo benefícios, é o que a gente está falando desde o início, de ser uma escola referência, ser uma escola que atrai público. E quando eu falo atrai público, não é só no digital, porque você começa no digital, né? Até que se transforme em um aluno, até que você consiga efetuar a matrícula. Então, você pensar na análise de dados também como um aliado é um diferencial para a escola. E o maior erro é você não usar isso como um aliado. Agora, Catherine, você acha que essa questão de análise de dados, quando a gente fala assim, parece que é um negócio muito... Tem que fazer uma faculdade de análise de dados. Pode parecer que é um negócio muito complexo. Não é tão complexo assim, né? Não. Eu acho que a gente pode dar um exemplo, uma dica de como é que a gente pode fazer essa análise de dados. Primeiro, o que a gente está analisando é se os conteúdos que foram publicados nas redes, eles precisam ser comparados. Acho que comparado é uma palavra mais fácil para poder substituir a análise de dados, né? Então, se a escola publicou um conteúdo na segunda-feira, ela precisa organizar e botar numa tabelinha, ou no Word, vamos supor que a pessoa que vai gerenciar não gosta do Excel, né? Vai colocar aqui, conteúdo de segunda-feira, dia 1º. Eu falei sobre o quê? Eu falei sobre como acelerar o aprendizado. 3 dicas de acelerar o aprendizado. Pô, bacana. Depois ela publica um outro conteúdo, então ela tem que comparar se esse assunto atraiu mais curtida, mais comentários, se as pessoas interagiram mais. Então, a análise é isso. É você comparar e depois você fazer um filtro. Falar assim, olha, primeiro lugar, o top 1 que a gente tem são conteúdos que falam desse tipo de assunto. Top 2 não é nem um conteúdo, mas quando é vídeo assim, ou quando é carrossel, ele interage melhor, ele atrai mais atenção. Sim. Né? É olhar para a rede social de forma estratégica, né, Arley? É conseguir ver para além de um post. Analisar os números mesmo. E aí eu acho que está conectado com a questão dos dados, né? Se eu postei fiz uma publicação hoje estática de um tema. E amanhã eu fiz... Estática só quando tem uma imagem. Isso. Uma imagem pura, só uma arte ali. Pura. E no outro dia eu fiz sobre o mesmo tema, sei lá, durante a semana eu vou tratar esse tema. Num dia eu fiz um post estático, parado, né? Com uma imagem, um texto, enfim. No outro dia eu decidi fazer um vídeo. E eu percebi que nesse vídeo teve mais interação, teve mais engajamento. Isso já é um tipo de análise, porque você está entendendo o que é que faz o seu público interagir, o que atrai o seu público, o que está comunicando com o seu público. Normalmente os vídeos comunicam com mais facilidade, mas ao mesmo tempo demora na entrega no sentido de tem os 3 segundos. Se os 3 segundos não forem atrativos, pronto, já não consegui comunicar. Já passou. Exatamente. Mas uma das melhores formas é você conseguir fazer essa análise de forma estratégica, comparando cada publicação, entender quais as temáticas que mais trouxeram público que não são da escola, mais tiveram compartilhamento. Achei interessante o que você falou. Porque, assim, olha uma maneira muito bacana que você falou. Você trabalha uma linha de um conteúdo, de um tema, que o tema seja futebol. Um tema bem aleatório. Uhum. Mas na segunda eu falei sobre um estático, na terça eu fiz um carrossel, no outro eu fiz um story sobre futebol.
e aí você compara laranja com laranja, banana com banana. Eu peguei o mesmo assunto, com tipos e formatos diferentes, comparei com o formato que mais atrai. E um negócio interessante, para poder frisar o que você falou, Aham. sempre focado no público. Isso. Não é o que a escola achou bonito, ou que o diretor achou que era mais legal. Exatamente. Para ele é muito bom. Vai agradar a professora fulana, porque ela gosta muito e ela acha que tem que ser assim. Mas se não deu interatividade e o público não gostou, volta, porque é para ele que a gente está desenvolvendo. Exatamente. Você citou o exemplo do futebol e eu lembrei de um exemplo prático sobre isso. Na Copa, né, todas as escolas trabalharam essa temática, esporte é importante, enfim, não é esse o viés. Mas eu, nesse momento, estava trabalhando junto com uma instituição, e aí a gente fez algumas publicações e tal, e uma das publicações que bombou foi uma que falava a respeito do Neymar. Então, assim, utilizou uma figura pública extremamente amada pelas crianças. Sim. As crianças dessa geração, né? Se a gente falar quem é o Edmundo, que é o Romário, não tem noção de quem seja. O negócio deles é o Neymar. Então, falaram a respeito do Neymar, mas para contar a forma como o Neymar se transformou em um jogador de futebol e a referência internacional que ele é hoje. Então, e foi uma publicação que teve muita interação. Na verdade, foi a única publicação que teve uma grande interação, né? Porque aí teve gente comentando que preferia o CR7, enfim. Mas foi provocativo, que foi o que a gente estava falando, de não ser uma publicação monótona. Foi provocativo. E aí, quando a gente sentou para fazer a análise e comparou as publicações que foram feitas, uma publicação contava a história do futebol. A outra contava a história do Neymar. Adivinha qual que foi mais atrativa? Perfeito. A que contava a história do Neymar. Por quê? Trouxe para próximo, trouxe para perto. Então, foi muito mais atrativo. É real. É real. É real. É palpável, exatamente. Então, a escola conseguiu entender, a instituição conseguiu entender que, quando a gente fez essa comparação, fez essa análise de dados do número de curtidas, do número de compartilhamentos, de comentários. Esses são os números básicos que você não precisa ser um profissional para poder conseguir ir lá e comparar. Então, quando a gente fez essa comparação, a gente entendeu, opa, esse conteúdo aqui faz sentido. É porque está na moda? Não exatamente. É porque é um assunto que interessa ao público a qual aquela escola alcança. E a escola conseguiu entender. Por mais que você pegue um assunto global, como você pegar um caso do Neymar, alguma coisa do Neymar, você pode trabalhar o tema da escola de algum processo que está sendo feito, pedagógico, e trabalhar uma pergunta ali em cima. Exato. Vamos supor que a escola está trabalhando nesse período sobre sonho. Sim. E ela coloca o Neymar e fala, e o seu sonho? Qual a carreira que você pensa ter? Vamos supor que Neymar queria ser uma coisa e virou outra. Sim, esse post falava especialmente a forma como ele precisou aprender outras línguas com facilidade. Você entende? Foi, inclusive, uma proposta do professor de inglês. Então, assim, dá para ser multidisciplinar, dá para ter participação dos professores, sabe? Conteúdo é fácil. É fácil. Quando você decide ouvir, passa a ser fácil. Foi o que você falou, não tem que ser porque eu gosto ou porque você gosta. Talvez o Neymar não seja o jogador preferido do diretor da escola, mas não é sobre essa pauta, Não né? é sobre o gosto dele. Não é sobre o gosto dele. E aí, assim, foi a publicação que bombou, que teve participação de pessoas que não eram da escola, de outros jovens, né, adolescentes, que adoram esse tema. Atraiu um público que normalmente a escola não conseguia atrair, que era o público adolescente. Perfeito. Entende? Então, quando você se propõe a fazer análise de dados, você consegue ali, com facilidade, criar outros conteúdos, se tornar essa escola que atrai. Você apresenta para o seu público uma forma de que, olha como eu estou engajada, sabe? Olha como a escola é moderna, olha que ela é atualizada. Você entende? E isso também dá para ser adaptado ao projeto político da escola. Porque quando você fala do Neymar, das línguas que ele precisou aprender com facilidade, do quanto ele precisou viajar, de ter o apoio da família, como foi importante, enfim. São várias temáticas que podem ser levantadas e independe do viés pedagógico da escola. Perfeito. E falando de análise, Catherine, para quem tem algum tipo de dificuldade para fazer essa análise, também pode contar com ferramenta. Tem muita ferramenta hoje no mercado, você entra na internet, tem várias ferramentas que você vai lá, faz o login do seu Facebook, do seu Instagram, do YouTube, e essas ferramentas elas acompanham a sua performance. E te dá até gráficos, dashboards,
sugere assuntos, hashtag para poder ser utilizada, horário melhor para você poder colocar. Então, assim, não tem desculpa, né? Não tem. Tem ferramenta para isso, até gratuita. Tem outras que você paga muito pouco. O pessoal da operação aqui vai me bater, que eu toda hora dou um toquinho, bato na mesa. Deve bater no microfone. Desculpa aí, galera. É porque a gente fala e acaba se mexendo muito aqui com o braço. Mas não tem desculpa, né? Hoje você tem ferramenta na internet gratuita e, assim, com custo muito baixo, que vai te dar inteligência, Sim. que vai dar o norte para você poder desenvolver melhor. Sim. Ferramenta na internet e gratuita, como você falou, não falta. Para organização do editorial, para análise dos dados, para programar a publicação, né? Existem diversos tipos de ferramenta, dá um Google que funciona. Perfeito. Keto, eu quero te agradecer, acho que esse papo foi muito bom para a gente estar conversando aqui sobre isso. Vai ter muito mais programas por aí. Se você gostou, comenta aqui embaixo que tipo de assunto você gostaria de que a gente pudesse aprofundar. Ó, já estou fazendo a interação aqui já. Se você quer comentar também sobre alguma coisa que a gente colocou, achou que foi uma dica valiosa para você, que você vai aplicar, escreve aqui no comentário também desse vídeo e manda para a gente. Se tiver mais alguma orientação que você queira aprender para aplicar, para ajudar a sua escola a se tornar mais desejada pelos alunos, pelos pais. Se você quer ser uma escola referência, não só no seu bairro, na sua cidade, se você quer expandir para o mundo a tua visão pedagógica de como você está melhorando a educação e transformando as pessoas, o seu lugar é aqui, no Alavanca Escolas. É isso aí. E muito obrigada mais uma vez pelo convite. Parabéns pela iniciativa. É muito importante ter profissionais que olhem para a escola com esse olhar mais estratégico, analítico e se preocupe com a questão da comunicação, que é uma falha muito grande nas escolas e escolas de diferentes níveis sociais. Então, parabéns pela sua iniciativa, obrigado pelo convite de poder estar conectando aí a educação e marketing. Não, a gente vai conversar muito, você vai fazer outros podcasts com a gente também. Vamos aprofundar esse tema. Obrigado, tá? Uhul! Valeu, certo. Um abraço, gente. Até o próximo programa. Gente. Tchau, tchau.